Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou entrar numa questão aqui que está em pauta hoje em dia, né, no fotojornalismo principalmente, que é essa alteração da imagem, a produção da imagem e montagens também, né, ilustrativas e coisas assim. Esse tipo de fotografia ele tem criado mentiras muito grandes aí no nosso mundo, né? E o principal afetado nisso tudo é o WordPress Photo Contest, né? Que é um dos prêmios mais importantes do fotojornalismo. E no ano de 2014, o WPP teve 20% das fotos desclassificadas por causa de alteração na imagem, ou produziram a imagem, ou montaram, né? Fizeram uma ilustração ali de usaram como foto real, né? Então, essa discussão da fotografia de hoje em dia alterando a realidade entrou numa discussão bastante forte hoje em dia, porque jornais, editores, grandes agências noticiosas, elas têm alterado imagens para se dar uma notícia, né? Para criar uma realidade que não existe. E tem vários organismos aqui lutando contra isso, né, para que tentem não alterar a realidade das fotografias, nem da notícia, por exemplo, né. Aqui tem várias notícias. Aqui está tendo uma exposição agora no Bronx, né, que é esse Bronx Documentary Center, que tem essa exposição Altered Images, né, que é imagens alteradas. 150 anos de fotos posadas e manipulação do documentário fotográfico. Então, várias dessas fotografias aqui ou foram montadas, né, ou foram produzidas, né, como essa aqui é uma foto produzida, né, ela foi colocar os soldados, bandeira lá para tirar a fotografia, né. Essa aqui é um dos piores casos de Photoshop aqui dentro do jornalismo, né, que o fotógrafo aumentou a quantidade de fumaça aqui das bombas aqui para dar um efeito maior na imagem, só que ficou tão mal feito isso aqui que dá para ver aqui, né, o clone stamp aqui, né, e acabou queimando o fotógrafo mesmo, né. Então nesses casos aqui normalmente é o fotógrafo quem vai sofrer, né, quem vai perder o espaço dentro do fotojornalismo, né. E aqui são todas as fotos que foram ou alteradas, ou montadas, ou produzidas, né? Que foram pessoas que montaram a fotografia, né? Foram parentes, amigos, atores ali e encenaram essa cena que tem nas fotografias. Essa outra foto aqui, ó, isso é a mentira dentro da agência noticiosa, né? Dentro de um editor de notícia ou quem deu essa notícia que fez a mentira, né? Nessa foto aqui, ele colocou como um massacre na Síria com o gás sarin, quando teve um ataque de gás lá, isso acho que foi em 2013, 2014. Não morreram tantas pessoas assim, mas eles colocaram essa imagem aqui como se fosse o acontecimento na Síria em 2014, eu acho, né? Mas na realidade aqui, em 2012, na verdade. Mas na realidade, essa fotografia aqui, ela foi feita em março de 2003 no Iraque, na guerra do Iraque contra os Estados Unidos ali, né, com a invasão americana, e teve essa quantidade de mortos, né. Então, essa fotografia foi usada como essa notícia aqui na BBC. Então, eles usaram uma imagem de uma outra época, muito mais efetiva, né, porque tinha muito mais corpos aqui embrulhados, né, enquanto na de 2012 ele não tinha tanta gente, porque no final foi uma mentira, né? No final foi uma mentira da agência noticiosa, né? E as outras agências repercutiram a notícia falsa, né? E no final, isso foi no mesmo dia, né? O fotógrafo que fez essa fotografia, ele reclamou na página dele ali, falando que alguém estava usando a fotografia dele para fazer propaganda, né? E era o que aconteceu mesmo, né? E ele coloca aqui, né? O de Lauro aqui escreve que alguém está usando minhas imagens como uma forma de propaganda contra o governo sírio, né, para provar o massacre. Só que a foto era falsa, né, era de uma outra época dentro de uma época diferente. Uma grande lutadora contra esse tipo de notícia, né, as notícias falsificadas, era a Susan Sontag. Ela, desde o começo da carreira de escritora dela, ela já fala sobre essas alterações da imagem, montagem, encenações, né? Tudo para se criar uma realidade
que não existe. Então ela tem várias frases assim bastante significativas sobre esse tipo de manipulação, né? E para a gente ver que isso não é uma coisa nova no mercado jornalístico, né? Isso já é uma coisa antiga, mas hoje em dia, nessa era digital aqui, deixou isso muito mais fácil de se fazer, né? Então, hoje em dia, a fotografia, para ser verdade, assim, tem que ser analisada ali para ver se não foi ou encenado ou montado, né? O encenado é mais difícil de se descobrir, né? O montado, muitas vezes, é fácil de se achar as marcas, né? Aqui existe uma frase da Susan Sontag que é muito interessante aqui para a gente entender um pouquinho assim, né, dessa manipulação que existe já há muito tempo na nossa notícia principalmente, né? Aqui ela diz aqui: a verdadeira imagem colocada num contexto falso faz a realidade homogênea. Significa que a gente pode acabar acreditando nessa imagem, como é o caso aqui, dentro desse falso contexto que eles criaram. Essa imagem é real, mas o contexto é falso. Então, tendo essa imagem nesse contexto, acontece o que? As pessoas que leem essa notícia, né, que vão ver essa notícia, o público principalmente, eles vão se sentir chocados com a notícia, né, com a fotografia principalmente, de ver a quantidade de gente morta e tudo, né? Mas na verdade é uma falsa realidade, né? É uma fotografia de uma outra época colocada num contexto falso, né? E acaba criando essa realidade na cabeça de algumas pessoas. E essa é a parte da função do jornalismo de hoje em dia, né? Desse jornalismo chamado mainstream, né? Que é os principais jornais do mundo. Esse tipo de jornal, né? Esses jornais, revistas de hoje em dia, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e Europa, todas essas agências de notícias, elas seguem uma ou outra agência noticiosa, né? Uma que cria a notícia internacional ali e repercute a notícia em todas as outras agências, né? Porque, tipo, as agências de notícia aqui do Brasil, elas compram notícia de agências de fora. Então, se essa notícia é falsa, elas compram também, né? Compram e replicam a notícia. E essa realidade falsa acaba virando uma realidade verdadeira. Mas é só dentro do imaginário do público que está assistindo ou lendo, né, essa notícia, porque o contexto todo é falso, né? Eu vou colocar o link dessas páginas aqui para vocês verem, né? Que muitas dessas fotos aqui são famosíssimas aqui. E muitas dessas fotos aqui, todas são ou montadas ou encenadas, né? National Geographic aqui, isso foi em 1982. E esse aqui provavelmente foi um dos primeiros casos de alteração da imagem para criar uma realidade diferente, né? Então, essa foto aqui, a original é essa aqui. E como não cabia nessa página aqui da National Geographic aqui, que é vertical, né, os editores aqui, eles acabaram puxando essa outra pirâmide aqui, eu não sei se essa aqui ou essa aqui, eles acabaram puxando mais pro lado, eles separaram as duas e acabaram juntando um pouco mais para poder caber essa cena aqui dentro, porque senão não caberia aqui, né? Ficaria mais quadrado e não acabaria não encaixando dentro desse espaço da página aqui, né? Então acabaram alterando a imagem. O fotógrafo viu, reclamou e o editor acabou sendo trocado, né? Porque foi assim para uma revista que se vendia como a realidade, né? Então essa alteração da imagem aqui na capa da revista acabou sujando o nome da National Geographic nessa época aqui, né? Em 82 aqui, sim, acabou destruindo a imagem dela, assim como sendo uma revista verdadeira, né? Essa conversa sobre essas alterações das imagens, né? E a realidade que o jornalismo está sendo levado hoje em dia, né? Se a gente está lendo uma realidade mesmo, ou se a gente está lendo uma realidade falsificada, né? Então isso é bastante importante a gente entender, saber identificar uma fotografia encenada, montada principalmente, né? E a gente mesmo como fotógrafo tentar não cair nessa armadilha, né? Porque isso acaba sendo uma armadilha para a sua carreira fotográfica, né? Esse fotógrafo, por exemplo, o Narciso Contreras aqui, ele perdeu a carreira toda dele por causa dessa câmera de vídeo aqui que ele apagou na foto. Então ele foi demitido da AP, foi
no final ele acabou perdendo muita coisa por causa dessa alteração da imagem, né? Ele perdeu a carreira fotográfica dele por causa de uma montagem, né? De um clone stamp do Photoshop. Se ele tivesse deixado a câmera dele aqui, não sei se teria algum problema. Eu acho que não teria problema nenhum. Isso aqui era a câmera de um outro amigo dele, né? Que na verdade era um outro cameraman que estava com ele. Aí só essa alteração aqui na fotografia já acabou alterando a realidade. E no final alterou a carreira do Contreras aqui, que acabou perdendo, né? Acabou tendo toda essa escalada que a carreira dele teve, né? na vida dele. Tudo que ele tinha subido, ele caiu por causa de uma fotografia, né? Então, esse é um perigo muito grande para os fotógrafos assim, que realmente queiram seguir a carreira de fotógrafo, né? Então, a fotografia a gente não deve alterar muita coisa ali, assim, a gente não pode alterar a realidade para que a gente não seja pego na mentira, né? E não é nem porque a gente não pode alterar, é para não ser pego nessa mentira e para não cair por causa dessa mentira, né? Na fotografia artística, né, de moda, coisas assim, a alteração da fotografia ocorre assim diariamente e normalmente, né? Então, para isso tudo bem, né? Assim, não tem problema, mas para jornalismo, para fotografias da realidade, do cotidiano, tudo isso não pode ter alteração, né? Porque senão você está alterando a realidade e criando uma realidade ou uma situação inexistente, né? Então, nos dias de hoje, é muito importante para quem lê jornais, para quem se liga na notícia todo dia, é importante saber se a notícia é verdadeira ou não. Porque só aqui no WordPress Photo Contest aqui, 22% das fotografias eram falsificadas em 2014. Em 2015, eu não sei o que eles vão fazer para modificar esse tipo de atuação dentro de um concurso de fotografia, né? Que é uma coisa que as pessoas deveriam colocar a realidade delas lá para ser vista. E no final acabam desmascaradas com uma mentira, né? E acaba que esse desmascaramento aqui nessas mentiras acaba quebrando a carreira do fotógrafo. Então, para quem quer ser um bom fotógrafo, né, um bom fotojornalista, mesmo um bom fotógrafo mesmo, é importante não manipular a imagem, né? É importante não alterar nada na imagem, não fazer a sua fotografia mentir, né? Então, se a sua fotografia for real, verdadeira e bem feita também, né? Porque eles alteram a imagem para que tenha um atrativo a mais, né? Então, esses atrativos a mais a gente tem que conseguir através do nosso olhar, através da nossa percepção, assim, do que a gente vê acontecendo na nossa frente. Dessa forma, a gente consegue transmitir essa realidade real mesmo, né? E de uma forma bonita, ou trágica, ou de alguma forma com que chame a atenção do público que está vendo, e normalmente, no caso do jornalismo, que choque o público, né? Mas com fotos reais, com matérias reais. Não dentro desse contexto que a Susan Sontag já reclama desde 1940, que é a falsificação da imagem, né? Uma imagem falsa cria uma falsa realidade. E é isso que todo fotógrafo deve evitar, né? Deveria evitar, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.